Olá, pessoal. Eu sou o Jadir, essa é a nossa primeira aula de introdução às ciências sociais. Vamos começar a desvencilhar o que é as ciências sociais e como ela interfere na nossa vida e na nossa sociedade, certo? Todas as nossas unidades, todas as nossas aulas estão baseadas no livro Introdução às Ciências Sociais, disponíveis lá na página da disciplina, acessem lá. E aqui essas aulas também vão ficar gravadas lá na mesma página, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela, e aí a gente vai trabalhando e conversando um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês registrem lá no fórum de dúvidas, tá? O fórum lá é exatamente para isso, tá bom? Enquanto isso, eu vou colocando aqui a minha apresentação, vou compartilhar com vocês. Vou colocar ela... Não, peraí. Deixa eu compartilhar de novo. Compartilhar. Beleza. E aí está. Então, assim, essa é a nossa primeira aula, né? Nós vamos ter aí algumas aulas síncronas e assíncronas. O cronograma também já está lá na página. Nessa aula, especificamente, nós vamos trabalhar como que as ciências sociais surgiram ou vieram a aparecer nas sociedades modernas, ou seja, sociedades que nós temos hoje, a partir do século XVIII, século XIX. Nosso objetivo é a gente identificar os diferentes pensamentos que sustentaram esse desenvolvimento, né, dessas reflexões sobre o homem, sobre a sociedade, sobre a necessidade das sociedades, na verdade, com o processo histórico que aconteceu aí na humanidade. Esse é o nosso foco de hoje. Então, assim, o que a gente precisa saber do que realmente provocou essa grande mudança no pensamento e nessa estrutura? Na verdade, o grande evento que mudou os caminhos da humanidade e da sociedade é o que a gente entende e conhece como as grandes navegações, né? Aquele encontro, famoso encontro com os habitantes do Novo Mundo no século XIV, do século XV ao século XVI. Principalmente da chegada dos europeus no dito Novo Mundo, que é a nossa América. Esse encontro abalou as estruturas da sociedade e mudou o mundo para sempre, principalmente por causa de duas questões. A primeira delas é a questão de que se a Terra era realmente o centro do universo e de que o homem era ou não o centro do mundo, né? Então, eram duas questões que, com esse encontro, precisavam de ser respondidas e que essas respostas mudaram o rumo da humanidade para sempre. Afinal, quem está no centro do universo era a grande pergunta. No início da era cristã, Ptolomeu desenvolveu a lógica, ou a teoria, chamada de geocentrismo, vocês devem saber disso, aonde a Terra era o centro do universo, ou seja, tudo girava em torno da Terra. A Terra estava lá paradinha, os planetas e o Sol giravam em torno dela. Isso, na verdade, tinha um poder muito grande na sociedade, onde a igreja tinha o seu lugar de destaque. Para a igreja, a Terra e o homem era o centro deste universo enquanto Terra. E isso fazia com que a Terra dominasse o mundo como um todo. Então, essa teoria batia e acompanhava todas as orientações e todo o caminho que a igreja defendia, né? Que era nada mais nada menos do que além de uma questão religiosa, uma manutenção do poder. Bom, e depois disso, lá pelo século XV e XVI, Copérnico desenvolveu uma outra teoria chamada de heliocentrismo, aonde mudou tudo. Quem estava no centro do universo a partir de então era o Sol
e os planetas descobertos até então estavam a seu redor. A Lua já era vista em torno da Terra. Na verdade, o heliocentrismo, ele é basicamente o sistema que nós temos hoje, né? Só que ele revolucionou toda a estrutura. Tanto é que esse pensamento ele só veio a aparecer muito tempo depois, né? Copérnico faleceu e só veio surgir depois do falecimento de Copérnico, que era totalmente contrário à ideia vigente na época da igreja. E a igreja, nesse momento da história, né, tinha um vínculo, assim, bastante próximo do domínio dos governos e dos ditos estados e das estruturas de poder que estavam se formando. Então, você tirar a Terra do centro do mundo, você estava tirando também o poder da igreja da Terra ser o centro do mundo. Então, tanto é que muitos anos depois, quando Galileu reafirmou a história do heliocentrismo, ele depois teve que pedir perdão à igreja por isso, por essa não ser uma defesa que, para defender a sua vida, né, para não morrer, ele tomou essa decisão. Mas, então, assim, essa visão do heliocentrismo é praticamente o que nós temos hoje. Mas essa mudança despertou um outro pensamento, pensamento filosófico, que é o antropocentrismo, que também veio nesse caminho das mudanças que ocorreram com esses encontros e com essa mudança do iluminismo, do renascimento no século XV, no século XVI, onde o homem passa a ter um local, né, uma responsabilidade, uma importância nas mudanças que aconteciam no mundo até então. O homem passa a ter o seu próprio poder de decisão, né? Quando você tira a Terra do centro do universo, coloca o Sol, e a Terra faz parte de um sistema como um todo, o homem também passa a fazer parte desse universo como um todo. Isso tira as bases de toda a segurança que existia no mundo até então. Então, essa é uma mudança super importante dentro dessa lógica toda que a gente está vendo aqui, das grandes navegações e desse encontro com o novo mundo. E aí, como é que isso ficou? Então, se o homem agora é o centro do mundo, várias coisas precisavam de aparecer. E a partir daí nós tivemos a construção do que a gente chama da teoria social da sociedade, ou seja, como que a sociedade tinha que se constituir. Formas de governo tiveram que ser reinventadas ou reorganizadas, né? Porque só a relação anterior de servo, de rei, de senhor já não era mais suficiente e obrigatoriamente a gente precisou de criar instituições. As sociedades só sobrevivem a partir de instituições. Então, esse foi o pontapé inicial para que isso tudo viesse a acontecer. Bom, o que acontecia? Como é que era esse contato? Como é que foi esse contato? Qual foi a estranheza? O que provocou esse contato do homem enquanto ser social nos encontros do Novo Mundo? E aqui eu trago algumas coisas para a gente ver como que isso deve ter abalado, quais foram as diferenças. Como que as pessoas se reconhecem? Então, se a gente pensar nessas fotos que eu trouxe, onde a gente está trazendo uma foto de uma asteca, né, de uma habitante, né, da civilização asteca, e aqui como se vestiam as mulheres na Europa daquele tempo. Assim, a diferença é absurda, né? Então é uma sensação. Imagina você se deparar com um novo mundo que você não tinha certeza que ele existia, e com uma sociedade totalmente diferente. Se vocês podem reparar, nós temos aqui do lado dessa asteca um braço, né? Um braço solto,
E aí pode ser de alguém que estava preso, de alguém que estava indo para a fogueira, tem uma mão aqui de uma pessoa também segurando. Então, esse foi um baque também, né? Como que as pessoas se reconheciam ou não. Mas, afinal de contas, esses são humanos também, são como nós, que sociedade é essa? A segunda foto para a gente pensar era essa que eu trouxe, que é como que as pessoas se relacionavam. Aqui, um momento de encontro entre os maias, como que eles se relacionavam, né? Você vê que eles tinham um momento de encontro onde você tinha uma estrutura, você tinha um motivo, você tinha algum evento estava acontecendo para que eles pudessem se reunir. Por outro lado, você já tem os mercados europeus, onde era, assim, a rua significava o encontro de tudo. Você vê mercador, você vê pedinte, você vê vendedor, você vê os senhores, você vê o castelo lá atrás, ou seja, a sociedade e o relacionamento entre as pessoas eram totalmente diferentes, eram distintos demais. A outra também que é extremamente diferente é como que as pessoas se relacionavam com a natureza. Aqui, uma aldeia nome no Brasil, que mostra verdadeiramente como que os habitantes da época se relacionavam com a natureza, ou seja, essa sociedade, ela estava totalmente interligada e conectada à natureza, diferente da sociedade europeia, que estava começando a construir uma sociedade urbana, aonde a natureza, aqui a gente vê um rio, nesse ponto aqui a gente vê o rio, a sociedade usava dessa natureza, né, ou buscava o domínio dessa natureza para satisfazer as suas necessidades e os seus momentos e o seu desenvolvimento. Isso é extremamente importante nessa diferença, nesse embate, nesse boom das duas sociedades. Uma outra também que era super importante era a questão da moralidade, como que era visto, né? Como que era visto pelos europeus e como, na verdade, era. Você tinha uma sociedade, aqui eu trouxe um código asteca que foi definido depois de uma pesquisa longa e alguns trabalhos antropológicos ou de arqueologia, em que toda a vida ela era coordenada, todas as ações, por mais estranhas, elas estavam no código, estavam referenciadas. Por outro lado, o europeu classificou como os trópicos, né? A América era um local de pecado total, não se encaixava na vida deles, né? A sociedade era diferente, eles não conseguiam encarar o que realmente estava acontecendo. Então, esse embate da moralidade também foi um choque tremendo nessas duas sociedades. E a partir daí aconteceu uma entrada, um incremento das sociedades com novos sujeitos históricos e sociais, seja lá o papel que eles passaram a ocupar nessas sociedades, mas eles passaram a ser enxergados nessa sociedade. Aqui eu trouxe umas fotos de escravas, né? Vocês podem reparar que todas elas estão com os seus, né, com seus bebês brancos no colo, né? Então, são aqueles que elas tomavam conta. E a primeira pergunta é onde estavam os delas, né? Você vê uma com os seios bastante desenvolvidos, deveria ter bastante leite, então deveria ter tido um filho há pouco tempo. Aqui você vê na direita os operários num movimento em direção a um castelo, a uma fábrica, alguma coisa desse tipo. Você vê as crianças indígenas, né, aqui, dos povos autoctones, diferentes, e aqui aqueles que realmente faziam com que o navio funcionasse. Nós falamos muito dos comandantes, e daqueles que escreviam, e daqueles que davam notícias, mas não falamos das pessoas que estavam lá para fazer com que os navios funcionassem verdadeiramente. Então, essa discussão, essa visão e esse embate entre essas duas sociedades trouxeram novos sujeitos para essa sociedade. Então, pensem no que esse encontro
provocou no mundo quando você olha para uma sociedade distinta da outra, né? É escandaloso isso. Bom, aonde isso vai dar? Numa discussão grande sobre o que é a humanidade, sobre como é que era a experiência humana nas ciências sociais, o que isso mudou, o que isso criou, o que isso trouxe para a humanidade. A pergunta é, o que é a humanidade? Qual é o conceito? Como é que a gente pode pensar o que vem a ser a humanidade, o que é humano, o que é ser humano? E o embate em o que é humano e o que é não humano. Essa representação que eu trouxe aqui embaixo é muito interessante, porque ela traz um significado como que, depois que nós chegamos à nossa estatura de humanos desenvolvidos, nós empurramos e jogamos e deixamos para trás tudo aquilo que nos trouxe até aqui, né? Então, isso não é mais humano. Como é que isso aconteceu? Como é que foi esse movimento? E aí a pergunta que se faz é a seguinte: as sociedades, como que elas se constituíram? Qual foi a necessidade, por que elas se constituíram? Como que a gente pode entender uma sociedade, ou dizer, isto é uma sociedade, ou como que pode ser esse reconhecimento? Primeiro, a sociedade precisa, né, até os nossos dias, precisa ter regras. Nós não conseguimos conviver e ser civilizados e ter uma convivência social, uma sociabilidade sem regras. Nós não podemos conviver sem instituições. Nós precisamos de instituições, sejam elas econômicas, sejam elas de justiça, sejam elas religiosas, sejam elas educacionais, elas precisam de existir. E as sociedades também trabalham com a transmissão de conhecimentos. Nenhuma sociedade fica parada. Nesse embate, uma das grandes discussões era que os europeus enxergavam para outra sociedade, querendo entender aquela sociedade como inferior, mas acabavam vendo na sociedade exatamente o que elas tinham. As sociedades de uma sociedade do Novo Mundo, ela tinha regra, ela tinha instituições, ela tinha transmissão de conhecimento, e muitas vezes muito melhor do que a própria sociedade europeia, né? Então, elas só eram diferentes, eram sociedades complexas, sociedades diferenciadas, mas elas só eram diferentes porque elas tiveram contatos, encontros com coisas totalmente diferentes. Botei até o símbolozinho do WhatsApp aí, né, que hoje é eu acho que é o nosso grande veículo de comunicação. Imagina como é que era a comunicação naquela época. Então, as sociedades no dito Novo Mundo tinham encontros e tinham contatos com outros tipos de paisagem, de natureza, de animais, que eram totalmente diferentes da Europa. Mais uma vez, o que nós estamos enxergando aqui é simplesmente uma questão de diversidade, né? A diversidade que é tão difícil da sociedade, de modo geral, encarar. Então, esse embate trouxe essa visão de sociedades diferentes, distintas e complexas. As sociedades eram complexas e eram distintas porque precisavam de ter regras, instituições e precisavam de ter algum tipo de transmissão do conhecimento. Então, como é que foi esse encontro que a gente está falando lá? O que a gente pode entender? Primeiro, a sociedade europeia, que era antropocêntrica, né? Ou seja, ela acreditava, ela tinha certeza, né, a partir da teoria geocêntrica, de que o homem estava no centro do mundo, e com isso que a igreja se batia. Ela era uma sociedade social e econômica complexa, tinha uma estrutura complexa, eles acreditavam nisso. E o embate se deu com umas sociedades que eles entendiam que eram não ocidentais e que eles começaram a enxergar uma sociedade que tinha uma economia de escala reduzida, ou seja, para que eu vou produzir muito mais do que eu preciso? Que tinha um pensamento holista. O que é isso? Ela olhava como um todo a sociedade, olhava como todo aquele movimento que acontecia. Não era
Não olhava simplesmente para um grupo ou para um movimento. O olhar era compartilhado. Isso já era totalmente distinto na Europa. E a organização familiar era o centro da vida social, e não qualquer outro tipo de organização. Nesse ponto, os europeus antropocêntricos achavam que a sociedade era totalmente atrasada. Eu fiz questão de botar uma tela aqui que eles dividem isso muito bem, né? De um lado você tem uma construção, e aqui me parece o Coliseu de Roma, você tem os navios, você tem a fumaça das fábricas, e do outro lado você tem escritos antigos que mostra essa dualidade do que aconteceu com essas sociedades que eram sociedades totalmente diferentes, mas complexas na sua diversidade, né? O que a Europa precisava de fazer, ou tinha que fazer, ou foi o grande movimento que aconteceu? Ela precisava de fazer com que o novo mundo fosse um espelho seu, né? Era inaceitável você ter uma outra estrutura que fosse diferente da Europa, centro do mundo. Então, a Europa precisava de que as suas regras fossem implantadas nas outras sociedades, precisava que as suas leis fossem levadas para as outras sociedades, que a sua cultura também suplantasse a outra, que a sua posição ou sua gestão política também invadisse e dominasse o outro mundo, e que o seu sistema econômico também fosse a grande expressão naquele novo mundo que eles estavam encontrando. Então, a gente enxerga aí, a gente consegue entender a partir daí o que foram as colonizações, principalmente espanholas e portuguesas e inglesas na América, né? Qual era inicialmente essa necessidade ou esse objetivo? Em alguns lugares você conseguiu impor mais isso, em outros menos. Mas esse embate fez com que a Europa dissesse: olha, é inaceitável encontrar cidades construídas, sistemas de esgoto funcionando, um sistema de comunicação, uma sociedade organizada, hierarquia, legislação, era isso que eles encontraram. Então, isso provocou um escândalo, né? Uma controvérsia fenomenal. Bom, aqui eu trouxe uns 3 exemplos para que vocês possam, se tiverem curiosidade, procurar para saber como foram esses contatos e essas diferenças no Espírito Santo. O primeiro aqui é um livro da Viagem do Espírito Santo, da princesa Teresa da Baviera, em 1888. Ela passou pelo Espírito Santo, tirou muitas fotos, então é um relato bem interessante. Esse livro está disponível, aliás, todos aqui estão disponíveis de graça, né, no site do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Esse livro, ele tem um trabalho, ele foi produzido, foi organizado, né, pelo professor Júlio Bentivoglio, que vai dar aula para vocês aqui nesse curso também. Esse segundo é um livro do Levi Rocha, que narra a viagem de Dom Pedro II ao Espírito Santo em 1860, também tem fatos importantes, interessantes. Esse terceiro é Viagem à Província do Espírito Santo, um livro escrito pelo Tschudi, que era um representante suíço que veio ao Espírito Santo, veio ao Brasil, na verdade, para ver a situação das colônias suíças, como é que elas estavam no Brasil. Tem as fotos do Vitor Front, que são as primeiras fotos reveladas e tiradas no Espírito Santo, fotos do Espírito Santo. Então, é importante, são 3 livros, é só alguns exemplos do que, como vocês podem ver, ou como vocês podem perceber esses contatos dos estrangeiros com o que acontecia ou com o que acontecia no Espírito Santo. Acessem lá e dêem uma olhadinha que eu acho que vocês vão gostar. Bom, e aí? Qual era a grande diferença, né? O que essa divergência mostrava? A grande divergência e o grande problema criado nesse
embate era o canibalismo. Os europeus, na verdade, usaram o canibalismo como um grande divisor de águas entre civilizados e selvagens, e, consequentemente, entre humanos e não humanos, né? A antropofagia, ou o canibalismo, ele era usado não só pelos habitantes no Brasil, mas também pelos maias, pelos incas, pelas mais diversas formas. E era uma atitude, uma ação que tinha lá os seus motivos, né? A sociedade era sustentada muito por eventos ou por, vamos dizer, vitórias, e que eram comemoradas a partir de, de uma comemoração onde a antropofagia fazia parte central. Na Europa, isso era inimaginável, você ter um ser humano se alimentar de outro ser humano, isso era praticamente inaceitável. Com isso, se criou essencialmente essa divisão em o que a gente pode chamar de humanos e não humanos, e civilizados e selvagens, né? Esse vínculo era com a natureza era extremo. A natureza não era para compartilhar, mas era para se dominar. O nosso livro traz também algumas fotos que mostram bem essa coisa, né? A dominação e superioridade do mundo se daria pela demarcação da diferença instituída pelos europeus, ou seja, a diferença que foi instituída pelo outro, não pela sociedade interna. Aqui nós podemos ver um evento de antropofagia, onde você tem vários autoctones numa fogueira, num churrasco, vamos dizer assim. Eu acredito que aqui eles estejam degustando os inimigos, né? Isso fazia parte da cultura e do processo todo de sobrevivência, não só, vamos dizer, material, mas também espiritual. E que, obviamente, isso não podia ser entendido por outra sociedade. Aqui nós temos um outro quadro também, que a gente vê o Américo Vespúcio conversando com uma índia, né, vamos dizer assim, sentado numa rede. E eu coloquei essa linha vermelha no meio, para não mostrar bem quem produziu esse material, quis realmente mostrar uma diferença gritante entre um mundo desenvolvido, moderno, e o outro. Primeiro, as roupas do Américo Vespúcio, uma bússola na mão, né, indicando o progresso, os navios aqui do lado. Enquanto você vem para o lado da Índia, você vê literalmente o vínculo com a natureza, com os animais, uma lança aqui, ou um tacape dela. Lá no fundo, um registro também antropofágico, você pode ver que a antropofagia estava sempre presente. Então, aqui, nós demarcamos literalmente a diferença entre um mundo, uma sociedade de humanos, e uma sociedade de não humanos. Nessa outra apresentação também aqui, nessa outra imagem, a gente pode ver o vínculo também com a natureza e como que os índios eram escravizados, né? Assim como os europeus usavam os animais e a natureza para o seu progresso, os índios, né, e os autoctones que estavam aqui, que não eram humanos, eles também serviriam para esse fim. Bom, o que isso trouxe de impacto na sociedade europeia, né, que se dizia organizada e o centro do mundo? Esses argumentos morais de inferioridade das novas sociedades eram literalmente ligados à exploração da natureza, né? O vínculo dessas sociedades com a natureza, ele fez com que a Europa, tanto política como economicamente, e com o apoio da religião, conseguisse definir ou mostrar que essa era uma sociedade inferior. A estrutura política, a sua estrutura econômica e a sua religião
eram ligadas totalmente à natureza. Com isso, esses autóctones assumiam uma posição na sociedade, no contexto da sociedade europeia, de diferente do outro, mas do outro que está vinculado à natureza. Então, a natureza efetivamente, enquanto selvagem, era diferente da natureza humana europeia. E aí você tem um embate entre o que a gente chama hoje de alteridade e os outros povos. O que é isso? A alteridade, na verdade, né, que é o que a gente vai depois ver com mais tempo, pode ser que em outras unidades, é você reconhecer o outro enquanto diferente, né? Você reconhece a diferença, você reconhece o outro, você aceita a diversidade do outro, mas também você pode não aceitar. Essa questão da alteridade com os europeus foi marcante. Eles reconheciam os outros povos, eles reconheciam a outra nação, mas não reconheciam a sua natureza humana, né? Eles não eram humanos. Então, se eles não eram humanos, você podia fazer o que quisesse. Literalmente o que eles quisessem. No nosso livro tem essa definição de alteridade aí que talvez ajude um pouco. Não há o eu sem os outros, pensando-os como relação, oposição ou complemento. Ou seja, eu não posso me identificar enquanto sociedade se eu não aceitar que existe outra de outra forma. Se não existe uma outra diversidade, uma outra diferente, a sociedade é igual, né? A ideia de alteridade é o resultado do processo de estranhamento da cultura de outrem ou da nossa própria. Quando eu falo estranhamento, não é eu estranhar a outra cultura, mas é eu entender que a outra cultura é diferente, né? Estranhar é, nesse sentido, se afastar do que é familiar, convencional, naturalizado, e buscar a razão de ser social de comportamentos e costumes, ou seja, são outros costumes, são outros comportamentos e que eu tenho que aceitar. É possível estranhar a cultura a partir da premissa de que ela é construída pelos seres humanos e adquire sentido para eles, né? Então, desde que eu reconheça o outro, eu consigo entender que existam duas sociedades distintas. Isso é o que precisava de ser feito. E, querendo ou não, os europeus, com essa chegada no Novo Mundo, com essa alteração que você teve de reconhecimento de que a Terra não era o centro do mundo, com o reconhecimento de você estar com o homem no centro do mundo e com pensamentos diferentes de aceitar as divergências. Você tinha que aceitar que existia uma outra sociedade. Então, esse foi um abalo profundo na sociedade europeia, antropocêntrica e centralizada. O que aconteceu? O que gerou? Que consequências que isso aconteceu? Primeiro, o europeu passou a pensar que era o centro do mundo. Está errado aí, que era o centro do mundo. Então, uma das coisas foram essas. Primeiro, o europeu passou a achar que ele era o centro do mundo para defender a sua sociedade do jeito que a gente era. E, ao mesmo tempo, por outro lado, surgiu também o conceito moderno de humanidade, aonde o homem, instituído como ser universal, formou uma consciência autônoma em relação aos demais seres no universo. Ou seja, o homem passou a ter a capacidade de pensar autonomamente, sem ter uma estrutura, ou uma grande instituição que pudesse dominar todo esse pensamento. Ao mesmo tempo que toda essa mudança provocou uma centralização maior na sociedade europeia, ao mesmo tempo ela também abriu a possibilidade da divergência, da diversidade e do reconhecimento do outro, que num primeiro momento eram como não humanos, mas à medida que o tempo foi passando, isso caiu por terra. Não era mais possível você não reconhecer aquela sociedade como uma sociedade organizada, diferente, mas organizada, né? Assim, eu acho que primeiro papo nosso era para que a gente pudesse
entender um pouco e visualizar essa estrutura toda, essa mudança toda que aconteceu. Eu vou voltar aqui para a tela. Então, acho que nesse nosso mesmo primeiro papo, eu fiz um pouco um resumo baseado lá no que a gente tem no livro, no capítulo 1, para entender um pouco como que nós chegamos até aqui. Como que a diferença na sociedade, encarada a partir desse momento, né, da chegada do novo mundo e do embate das diferenças, criou essa visão do homem na sociedade, ou melhor, do homem nas sociedades, né, que a gente passou a ter a certeza de que nós tínhamos mais de uma sociedade, que essas sociedades iam precisar de se conviver e que essas estruturas iam ter que acontecer, né? Você não tem como sociedades distintas terem as mesmas regras, as mesmas instituições, a mesma religiosidade, e isso tudo provocou uma mudança enorme no mundo. Então, por aí começam os caminhos e os estudos dessas relações, das relações sociais e como elas interferem na vida e na nossa vida até hoje. Tá bom? Então, aqui a gente termina esse nosso primeiro papo e daqui a pouco voltamos e nos falamos de novo, tá bom? Sigam lá as orientações que eu tenho colocado na página do curso e qualquer coisa eu vou alterando lá ou incluindo novos. Vocês fiquem à vontade para disponibilizar as suas dúvidas na página do curso, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem bem aí.